Então, bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia aqui da Unifesp. Hoje eu vou apresentar sobre a avaliação da viabilidade do rim de doador falecido. Essa é uma reunião, faz parte de um hall de comemoração do Setembro Verde. Então, esse mês é o mês nacional dedicado à conscientização sobre a doação de órgãos. Daqui a 2 semanas, o Dr. Medina, já estou adiantando, ele vai, dia 27, no Dia Nacional da Doação de Órgãos, ele vai dedicar a reunião para discussão sobre a doação de órgãos, para mostrar as comemorações do Setembro Verde aqui do Hospital do Rim, no Brasil todo. Nós temos essa data no dia 27 de setembro desde 2007, né, uma lei nacional que instituiu essa data para fins de conscientização sobre o tema. E desde 2014 nós temos o mês temático. Então nós temos o Outubro Rosa, o Novembro Azul, nós temos também o Setembro Verde, dedicado sobre a discussão e a conscientização sobre a doação de órgãos e o transplante. Bom, então dando início aqui. Então, algumas fotos essa do ano passado, da caminhada na Avenida Paulista, né? Esse ano, a doutora Luciana contou aqui mais cedo para a gente, nós tivemos mais de 300, 350 pessoas, entre pacientes, médicos, profissionais e a sociedade em geral, para conscientizar, para conversar sobre a doação de órgãos. Nós temos muitos outros eventos e divulgação sobre o tema ainda nesse mês. Então, eu vou iniciar mostrando um pouco o cenário da utilização do doador falecido para o transplante de rim. Então, essa figura aqui eu extraí do Registro Brasileiro de Transplantes. Aqui a gente consegue ver os países, independente de qual país a gente tem aqui em vermelho os transplantes realizados com doador falecido e em azul com doador vivo. Vocês podem notar que, independente do país, a grande maioria dos transplantes são realizados com o doador falecido. O doador falecido é a grande força motriz dos transplantes no mundo todo, né? Nós temos algumas exceções, como a Holanda, a Coreia do Sul, a Arábia Saudita, né, que têm algumas particularidades sociais, culturais ou religiosas que eles se dedicam mais para o doador vivo do que o falecido. Mas, tirando isso, aproximadamente 80% dos transplantes realizados no mundo, eles utilizam o doador falecido como fonte. Isso não é diferente aqui no Brasil. Então, a gente tem esse gráfico evolutivo dos últimos 20 anos. Até o período pré-pandemia, nós tínhamos aí uma proporção de 80% dos transplantes com o doador falecido aqui no Brasil. Agora, a gente ainda agora está num período melhor da pandemia, mas nós tivemos, no ano retrasado, 91% dos transplantes realizados com doador falecido, e o ano passado, 88% com esse tipo de doador. E só mostrando aqui no Hospital do Rim, também não é diferente. Ano passado, dos 1.052 transplantes realizados, 85% deles foram realizados com o doador falecido, mostrando que a grande dimensão dos transplantes depende desse tipo de doador, né? E por que é relevante avaliar esse doador? Nós temos algumas diferenças entre o doador vivo e o doador falecido, que vão além do próprio óbito. Então, para começar, algumas comorbidades. Nós temos os pacientes, o diabetes mellitus. Diabetes é uma contraindicação absoluta para o doador vivo, que é uma doença que atinge o rim de maneira direta e insidiosa. Diferente do doador falecido. Dependendo do contexto clínico geral desse paciente, a gente pode aceitar um doador que era diabético se o rim tem condições para ser transplantado. A gente pode pensar de maneira semelhante outras comorbidades, como, por exemplo, uma hipertensão. O doador vivo ele pode ter uma hipertensão leve, desde que bem controlada, mas esses casos eles podem ser muito mais graves no doador falecido. Inclusive, uma hipertensão grave, uma vasculopatia pode ter sido a causa da morte encefálica desses pacientes.
Doença renal crônica fica fácil, né? O doador vivo não tem como ter esse tipo de comorbidade, mas nós transplantamos, por exemplo, rins com uma creatinina maior que 1,5. A gente pode pensar de maneira semelhante sobre a lesão renal aguda. Se o doador vivo ele faz um exame na internação, o doador tem um aumento da creatinina, a nefrectomia dele é suspensa e a gente vai investigar a causa desse aumento da creatinina. Mas a creatinina final ela pode estar aumentada no doador falecido, que esse órgão ainda é viável. Ele tem um desfecho diferente, eu vou mostrar para vocês, mas esse rim ele ainda pode ser bom para o transplante. A grande diferença aqui está nos tempos de isquemia. Então, o tempo de isquemia fria ele é relevante para o doador vivo e, principalmente no nosso meio aqui, a gente tem um tempo que isso pode impactar na qualidade do órgão. E eu coloquei aqui isquemia quente, mas não o conceito de tempo de isquemia quente, mas todo o período que o paciente, que o doador falecido, ele esteve em cuidados intensivos no choque, e aqueles órgãos hiperprofundidos e o metabolismo diferente no caso da manutenção a frio. Então, ele está com a temperatura corporal, ele tem uma demanda metabólica maior, mas esse órgão não recebe os nutrientes, a oxigenação suficiente para se manter. E cogita-se que poucos minutos de isquemia quente equivalem a horas do tempo de isquemia fria. E aqui embaixo, eu coloquei uma observação, um doador falecido padrão, por exemplo, um doador jovem, sem comorbidades, que teve um óbito por trauma, por exemplo, ele pode se assemelhar quanto ao perfil do doador vivo, mas ele não escapa dos tempos de isquemia. Então, a gente tem, sim, uma diferença, os doadores eles partem de pontos diferentes. E como isso... Teoricamente, vamos dar uma olhada como que isso se comporta na prática. Então, na prática, a gente analisando os dados de sobrevida do enxerto em 1 ano e 10 anos, nós podemos ver que as curvas são diferentes. Já com 1 ano, a sobrevida do doador falecido ela é inferior e isso se mantém, se distancia essa diferença ao longo dos anos. Porém, esses órgãos, eles são, eu vou mostrar mais para frente, eles são viáveis, eles trazem benefício para o paciente da mesma forma. Não é diferente para a sobrevida do paciente. Então, a sobrevida ela é parecida no primeiro ano, mas ao longo dos anos ela vai se distanciando. Lembrando que aqui o doador, ele não é o único fator responsável por esse tipo de desfecho. Nós temos também o receptor, qual que é a idade dele, quais as comorbidades que ele tem no momento do transplante, qual imunossupressão ele utiliza, se ele é aderente à imunossupressão, né? Qual o centro que ele transplantou, o volume do centro que ele transplantou, tudo isso interfere nesses resultados, principalmente de longo prazo. De outros desfechos, com o doador falecido, a gente tem uma maior incidência de função tardia do enxerto, maior incidência de infecção por CMV. Ainda temos dúvidas em relação se existe uma maior incidência de rejeição nesse tipo de doador. E esse doador ele oferece uma função renal, uma reserva funcional menor, e esse paciente ele atinge uma creatinina um pouco mais alta aí no final de 3 meses, 1 ano, quando já está estável. E por que então a gente transplanta esses doadores? Como eu comentei lá na nossa discussão inicial, né, é principalmente pelo benefício de tirar esse paciente de diálise e reduzir a mortalidade desses pacientes. Então aqui esse é um estudo clássico do Wolff, né, que mostra o risco relativo, né, dos pacientes que eram transplantados e que estavam em diálise e foram transplantados. Então aproximadamente 3 meses depois, 100 dias depois, esse risco de óbito ele é igualado e a partir daí o risco ele abaixa. Isso aqui para doador falecido, independente da qualidade, se esse rim é padrão, se esse rim é de critério expandido. Mas então, e os pacientes que recebem o rim de critério expandido? Então a gente tem esse outro trabalho, publicado no JAMA em 2005, que mostra o mesmo padrão. Demora-se mais tempo para atingir a igualdade de risco. Então aqui nós temos 100 dias
Aqui é o dobro, nós temos 200 dias, mas o benefício do transplante, ele é claro, o risco ele cai, esse paciente ele tem um risco maior no começo, por conta da própria cirurgia, as complicações inerentes ao procedimento, infecções, mas isso tudo vai reduzindo ao longo do tempo e esse paciente ele tem o benefício do transplante a partir desse momento. E como que a gente avalia esse paciente? E para avaliar, a gente precisa lançar mão de classificações. Então, a primeira classificação que nós usamos bastante, a gente já tem mais de 20 anos, é a classificação entre doador critério padrão e critério expandido. Essa classificação ela começou a ser utilizada pelo sistema de alocação americano em novembro de 2001, e ela classifica o doador critério expandido de acordo com a idade, principalmente se ele é acima de 60 anos, ou então se ele tem entre 50 e 59 anos, mais 2 critérios: hipertensão, óbito por causa cerebrovascular ou uma creatinina final acima de 1,5. E o que isso quer dizer? Ele ser classificado com o doador critério expandido dá um selo para ele de um risco, né? O paciente está recebendo a gente quer dizer que esse paciente ele tem um risco de pelo menos 70% a mais de ter perda do enxerto em longo prazo, ou um risco relativo de 1,7 em relação ao doador padrão. Quando a gente compara outros desfechos, a não ser a sobrevida, esses são dados aqui do nosso serviço, o paciente critério expandido ele tem uma maior incidência de função tardia do enxerto, né? Maior infecção por CMV, ele atinge uma menor função renal no final de um ano, em relação ao doador padrão. Porém, a incidência de rejeição ela é semelhante, e a sobrevida em um ano, tanto do enxerto quanto do paciente, elas também são semelhantes entre esses dois tipos de doadores, né? Porém, essa classificação ela tem algumas limitações. Vocês podem notar que ela é dicotômica. Então, é o rim critério padrão ou expandido. Esse rim a gente pode simplificar. O rim é bom, o rim não é bom, né? Isso não é o ideal para avaliação, e isso não ajuda o nefrologista na hora de decidir, por exemplo, num descarte de órgãos, ou dependendo do risco do receptor, o risco inerente daquele receptor, se aquele é o melhor órgão para ele receber naquele momento, né? E para isso, em 2009, Howe e colaboradores, eles fizeram um estudo retrospectivo com 69 mil pacientes em lista de espera nos Estados Unidos, né? E eles selecionaram características, né, e fizeram uma regressão logística que elencou os riscos relativos de perda em longo prazo. Aqui a sobrevida do enxerto foi analisada em 5 anos. E aí deu-se o nome de KDRI. E esses números nada mais são do que riscos relativos. Esse elencou um doador referência, que no caso foi um doador com 40 anos, sem comorbidades, um óbito que não foi uma causa como um AVC, por exemplo, um tempo de isquemia fria de 20 horas. Então, esse doador foi considerado o doador ideal. Todas as características de um doador que agregam risco, esse doador ele vai ter um KDRI acima de 1, e aí ele vai ter uma sobrevida menor. Todos os doadores que tiverem características que diminuam o risco em relação a esse doador ideal, o KDRI vai ser abaixo de 1 e a sobrevida dele vai ser melhor. E tem uma correlação, né, com a classificação antiga. Então, aqui, os KDRIs menores, a gente tem uma proporção maior aqui de rins de critério padrão, que é esse cinza mais claro. E os KDPIs mais altos, a gente tem uma proporção maior dos pacientes de critério expandido, que é esse cinza mais escuro. Então, a gente, do estudo original, do KDRI original, nós tivemos 10 características provenientes do doador e mais 4 características provenientes do transplante em si. Mas se viu que para a prática clínica, essas 4 características elas não eram tão boas. Por quê? No momento da avaliação, eu ainda
eu ainda não tenho tempo de isquemia fria completo, né? O mismatch, eu preciso esperar, né, para fazer o teste. Mas eu não quero perder tempo, eu quero saber qual é o perfil do meu doador já no tempo zero, antes mesmo de fazer qualquer tipo de teste. E para fazer um transplante renal em bloco, que é o transplantar 2 rins, normalmente 2 rins de critério expandido, isso em alguns centros é utilizado, eu só faço isso depois que eu decidir se eu vou alocar esse órgão ou não. Então, se decidiu simplificar. Então, hoje em dia, nós não utilizamos mais esses 4 critérios. O KDRI ele é calculado a partir das 10 características apenas do doador. E avançando, para o nefrologista ter uma facilidade de comparar rins, então a gente tem os riscos relativos em relação a um doador ideal. Mas a gente não sabe se esse risco, como que ele está em relação aos outros doadores. O risco de 1,2 ele é muito alto, porque a grande maioria dos outros doadores ele tem um perfil menor, ou não, apesar de ele ser mais alto do que o elemento central, ele é um rim que não é viável para o transplante. Então, aí sim criou um outro conceito derivado do KDRI, que é o KDPI. Que nada mais eles pegaram todos os KDRIs e fizeram uma fila, do menor para o maior, um ranking. Sendo que o menor deu-se o KDPI de 0% e o maior 100%. A diferença do KDPI é que ele é atualizado todo ano. Então, a gente não tem mais o doador ideal. O doador de 40 anos, sem comorbidades, não é mais o equivalente ao KDRI de 1,0. Né? Então, todo ano é atualizado o KDPI de acordo com o pool, com o total de doadores dos Estados Unidos do ano anterior. Aqui, o elemento central é o 50%, que equivale ao KDRI de 1. E a partir daí é elencado por porcentagem da população de doadores para fazer esse tipo de classificação. E com isso, a gente tem uma classificação mais contínua. Você consegue ter aí uma avaliação mais ampla e ela é mais também refinada desse doador. Algumas outras características desse score é que ele, estatisticamente, ele tem um poder para diferenciar 2 KDPIs de maneira moderada, né? Ele é bom, né? Eu sei que um KDI de 10% ele é melhor do que um doador com um KDPI de 90%. Mas eu não tenho certeza se isso é verdade também quando eu comparo um KDPI de 40% e de 60%. Ele é melhor para diferenciar valores ou pontos mais externos nessa classificação. Como eu já comentei, a gente viu naquela figura atrás que a classificação entre padrão e critério expandido ela tem uma relação, mas ela é superposta. A gente não tem um fator ou um KDPI exato que pode diferenciar entre essas 2 classificações. Então, se convencionou que o KDPI de 85% ele equivale ao doador de critério expandido. Mas aqui, não, diferente do expandido, ele não equivale a um risco relativo de 1,7. Né? Escolheu-se esses 15%, né, de expandido, porque na época do estudo, 14,6%, ou praticamente 15% dos doadores do estudo, eles eram eles eram classificados como de critério expandido. Apenas isso. Então, aqui eu comentei que o ajuste é anual, né, nos Estados Unidos, e lá o sistema de alocação adotou o KDPI. Então, eles têm até uma fila opcional, né, quando o paciente ele se inscreve, ele pode entrar numa fila opcional, como ele assina um termo, para receber um rim de critério expandido, ou um KDPI acima de 85%. Com isso, o tempo em lista dele é menor, mas ele é conscientizado dos riscos e os benefícios desse tipo de transplante. O KDPI ele não é só utilizado nos Estados Unidos, já vários países validaram esse score, mas como sistema de alocação, utilização nesse sistema de alocação é apenas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente ainda não tem a validação, a doutora Bianca Cação está fazendo o seu mestrado para validar na nossa população, e aí, em breve nós teremos resultados dessa análise.
quando a gente vai ver aqui na nossa população, esses são dados aqui do Hospital do Rim, com mais de 3.000 pacientes, nós vemos o mesmo padrão. A gente tem os KDPIs mais baixos, aqui abaixo de 50%, a totalidade dele também é classificada como padrão. E isso, de acordo com a faixa do KDPI, a proporção de doadores de critério expandido ela vai aumentando. Aqui na faixa entre 51 e 85 é 27%, e na faixa classificada como critério padrão, aqui 90% dos pacientes também se classificam como expandido. Quando a gente vai analisar o impacto na função renal, de acordo com a faixa de KDPI, a gente vê que isso tem uma associação bem forte, bem importante, com a função renal de 1 ano. Então, a gente tem uma função aqui maior, com KDPI mais baixo, e aqui a gente vê a escadinha queda por faixa. Isso, se a gente for analisar também por ponto, cada porcentagem do KDPI, a gente vê que existe uma associação para cada ponto de KDPI. A função renal atingida no final de 1 ano, ela é cada vez menor. Aqui são dados do mestrado da doutora Maria Amélia, que ela apresentou para a gente, a respeito da incidência de função tardia do enxerto. Então, a nossa população ela tem uma incidência alta de função tardia do enxerto, mas quando a gente vai separar por tipo de doador, né, classificar pelo KDPI, a gente vê que essa incidência ela é crescente. A mesma forma que eu mostrei para a função renal, que ela tem uma relação inversa, aqui a relação ela é direta. Quanto maior o KDPI, quando eu tenho um perfil de risco do doador maior, eu tenho maior incidência da função tardia do enxerto. E quando a gente vai analisar a função, a gente vai ver a função e a função tardia do enxerto. Isso não impacta quando a gente tem doadores com KDPIs mais altos, porque justamente o nosso perfil do doador ele é um pouco mais grave. Então, a função tardia do enxerto, ela impacta a função só quando o meu doador ele é padrão, quando ele tem o KDPI entre 0 a 35%. Para as curvas de sobrevida do paciente e do enxerto, em 1 ano não tem diferença conforme a faixa de KDPI. Isso aqui também são dados do nosso serviço, com os 3.000 pacientes que eu mostrei no começo. Então, as taxas de sobrevida elas não se diferenciam quando a gente analisa um corte de 1 ano. Lembrando que o KDPI ele foi analisado com mais tempo, com 5 anos. Mas em 1 ano a gente ainda não teve tempo, né? A gente aqui ainda não teve diferença para mostrar entre esses tipos de doadores. A gente fala de vários critérios, várias classificações, mas se a gente fosse utilizar uma única variável, uma variável simples para fazer uma classificação mais exata do doador, a gente utilizaria a idade. Então, a gente pode ver se são dados extraídos da CTS, são dados aqui do Hospital do Rim. Para a sobrevida do enxerto em 5 anos, a gente tem aqui uma relação direta com a idade do doador. A idade do doador, a gente vê do mais jovem para o mais velho, a sobrevida do enxerto, a perda, ela é decrescente de acordo com a idade do doador. Então, a gente fosse escolher apenas uma, seria a idade. Né? E isso também impacta a função. Então, a gente separar por faixas etárias aqui, são dados dos nossos pacientes também, aqueles pacientes que atingem uma função, vamos dizer, satisfatória, uma creatinina menor que 1,5 no final de 1 ano, essa proporção ela é decrescente. Né? Ela também é uma escadinha mostrando que existe uma associação e uma associação forte. Se a gente vai ver as fórmulas, né, a gente vai ver lá a estatística desses scores, KDPI, a idade é que tem o maior peso. Então, isso é o que acaba interferindo mais na sobrevida e nos dados de função renal, que nada mais é do que a gente está avaliando a reserva funcional daquele órgão. E a idade tem relação direta com a perda de glomérulos ao longo do tempo.
Mas chega um momento que a gente ainda permanece com dúvida. A gente conhece o doador, a gente conhece o nosso receptor, aí a gente precisa de outras estratégias para acrescentar as ferramentas para a nossa análise. E a biópsia para implantação é um recurso útil, né? Aqui a nossa rotina, nós biopsiamos os pacientes com critério expandido para avaliar as lesões crônicas já existentes nesses órgãos, mas também para ver os insultos, as lesões agudas, que foram principalmente relacionadas ali no período de cuidados intensivos desse doador durante a manutenção em UTI, né? Isso é mais na praia dos patologistas, eu vou comentar rapidamente. Então, se utilizam alguns scores em patologia para se fazer uma análise semi-quantitativa dessas lesões. Então, os principais compartimentos analisados são os compartimentos glomerulares, para ver principalmente esclerose, número, proporção de esclerose glomerular, fibrose no intestício, atrofia tubular e arteriosclerose e outras lesões nos vasos. E se dá uma pontuação, existente ou não, leve, moderada e grave. Então, aqui algumas ilustrações. Essa é uma biópsia que a gente pode considerar como um rim padrão. A gente tem um glomérulo normal, aqui um vaso também sem alterações, um túbulo interstício aqui sem fibrose. Aqui sim foi um rim realmente biopsiado para fins de transplante, no momento para implantação. A gente vê uma esclerose glomerular, uma arteriosclerose importante. Aqui em mais escuro a fibrose, né, colorado em prata, a atrofia tubular, vicariância tubular. Todos esses fatores são analisados pelos patologistas para decidir ou dar uma informação adicional para o nefrologista se esse órgão ele é viável para o transplante ou não, né? E além de ajudar para a decisão de descarte ou aceite do órgão, né, essa biópsia, ela pode, ou os scores utilizados para classificar essas biópsias, eles têm relações com alguns desfechos a longo prazo. Então, nesse estudo aqui da doutora Luciana Assis, aqui com pacientes do Hospital do Rim, ela selecionou 372 biópsias de doador critério expandido e utilizou esse score histológico de Remuse, né? E ela separou entre lesões leves, moderadas e graves, e viu que a curva de sobrevida menor está associada para os pacientes que tinham lesões mais graves, de acordo com essa classificação. Mas essa classificação ela não teve, por exemplo, influência na sobrevida do paciente e também na função renal. Um outro estudo brasileiro, aqui do grupo de Fortaleza, da doutora Tainá, eles fizeram biópsias em 159 doadores, aqui um pouco diferente. Eles utilizaram um outro score chamado MAP, e eles utilizaram um perfil de doador que a gente pode dizer com um perfil mais baixo de risco, né? E dentro desse perfil, o achado de algumas alterações, elas são preditoras para desfechos inferiores em longo prazo. Por exemplo, a arteriosclerose é um preditor para uma função menor que 60 ml por minuto no final do ano. A gente pode ver aqui no gráfico a associação conforme o aumento desse score, que significa mais lesões, mais gravidade, eu tenho aí uma função renal menor ao final de um ano. E o achado de esclerose glomerular também é um preditor para a função tardia do enxerto. Então, isso as lesões crônicas, mas a biópsia ela também é válida para a gente analisar as lesões agudas. Então, as mais importantes, o infarto renal, né, ele é decorrente de uma isquemia grave no doador, e isso pode ser, dependendo da extensão desse infarto, ele pode ser sim um motivo de descarte. Diferente dos trombos intraglomerulares, que apesar da gravidade, a gente vê ali aquela biópsia cheia de trombo, existem estudos que não relacionam a gravidade ou a extensão desse acometimento com a sobrevida do enxerto. Óbvio, existe uma alteração, mas essa alteração ela é mais relacionada a eventos agudos. Então, por exemplo, esse paciente ele tem uma incidência maior de função tardia do enxerto, mas a longo prazo não interfere na sobrevida
ou na função desse enxerto. Algumas limitações das biópsias, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, né, os patologistas, com o processamento da amostra. Então, até alguns anos atrás, 80% dos centros americanos utilizavam o exame de congelação como método de escolha para fazer uma análise, um corte rápido e análise dessas biópsias para decisão. Só que aqui nós temos o mesmo paciente, diabético, né? Aqui a gente pode ver expansão mesangial, as lesões são claras nesses dois tipos de processamento. Mas aqui a gente tem dúvida, né? Essas lesões elas não são tão aparentes nesse tipo de congelação. Então, desde 2017, o consenso de patologistas, o grupo do Banff, ele orienta que se adote formas de processamento mais elaborado, né, do tecido para eliminar esses problemas de interpretação da amostra. Um outro tipo de limitação é justamente o próprio avaliador, o próprio patologista. Nesse quadro aqui, nós temos patologistas gerais e patologistas especialistas em transplante. Quando eles classificam, eles dão aquela nota do score para cada tipo de doador, é que eles avaliaram os mesmos doadores. A função renal em um ano, ela não é diferente quando são patologistas gerais que classificam. Mas quando são patologistas especialistas e com experiência em avaliar a biópsia de transplante, aqui já é diferente essa diferença, sendo que o score que oferece, que tem um risco maior, resulta numa função menor, e o score que tem um rim com uma qualidade melhor, isso reflete na função, e isso aqui é verdadeiro. Então, o Banff ele também orienta que se treine patologistas para a leitura e interpretação dessas biópsias. Eu vou listar aqui algumas limitações que nós temos para os desfechos para o doador falecido. O primeiro que nós temos é a respeito do cuidado da manutenção clínica do doador. Então, a Associação Médica Brasileira, Sociedade de Terapia Intensiva, de Transplantes, eles têm um protocolo de manutenção do doador. Então, o doador, infelizmente, ele entra numa espiral de um descontrole, do manejo tanto hemodinâmico quanto metabólico. Então, a gente tem várias alterações inerentes à morte encefálica. E todo esse controle, ele é complexo, mas existem manuais, existem protocolos para se seguir e diminuir o impacto dessas alterações na qualidade dos órgãos. Mas, infelizmente, a adesão, nós sabemos que a adesão a esses protocolos, ela ainda é deficitária no nosso meio. Isso acaba resultando em lesão desses órgãos. Uma outra, vamos dizer, uma outra melhoria que nós precisamos implementar é em relação a tanto a disponibilidade quanto a distribuição das nossas equipes de transplante ao longo do país. Então, a gente tem, nos últimos anos, praticamente o mesmo número de equipes de transplante, né? E essas equipes elas estão distribuídas mais na região sul e sudeste e um pouco aqui no nordeste. Mas a gente tem um déficit muito grande de região norte e centro-oeste ainda. O que isso decorre? E aqui nós temos doadores, aqui nós temos receptores, mas eles não encontram centros para transplantar, eles precisam viajar muito tempo, muitos quilômetros para encontrar uma equipe, e isso aumenta o tempo de isquemia fria, como eu já mostrei, isso aqui impacta no resultado do enxerto em longo prazo. Outras ações que a gente pode adotar, ou já adotou, para a melhoria desses desfechos do doador, do receptor. A primeira delas é a utilização da prova cruzada com sangue periférico do doador, né, ao invés de se utilizar o gânglio. Qual que é o grande ganho aqui? Que antes nós utilizávamos o gânglio, e o gânglio ele demora para chegar. Então precisa fazer a extração do órgão, chegar no centro, fazer a análise. Diferente daqui, que o sangue do periférico ele pode ir até o estudo de imunogenética, o laboratório, junto com a análise, o sangue que vai fazer a análise HLA. E nisso, em média, nós temos 10 horas a menos, isso no processo.
Em 2017, nós adotamos essa medida, isso aqui é um gráfico fornecido pelo Renato do IGEM aqui de São Paulo, e mostrou uma queda imediata. Poucos meses depois da implementação dessa medida, nós tivemos uma diminuição da proporção dos transplantes com tempos de isquemia fria mais prolongados, e esses transplantes eles foram deslocados aqui para tempos de isquemia fria menores. Isso mostrando, né, que teve um benefício rápido da implementação dessa técnica. E aqui, nessa análise, a média de tempo de isquemia fria era por volta de 24 horas, isso caiu para 19 horas, poucos meses depois da implementação do CrossMatch com sangue periférico. Agora, uma outra técnica, mas isso não é tão utilizado aqui no nosso meio, é a utilização da máquina de perfusão, principalmente para rins com tempo de isquemia fria prolongado. Esse aqui é um estudo multicêntrico com 80 pacientes, nosso centro aqui, o Hospital do Rim, participou desse estudo também, que se comparou rins preservados com a máquina de perfusão, comparado com a preservação estática usual a 4 graus. O tempo de isquemia fria foi elevado nesse estudo, 25 horas. Se mostrou que o grupo que utilizou a máquina teve uma menor incidência de função tardia do enxerto, apesar de elevada nos dois grupos, e uma melhor função renal atingida ao final do ano. Mas a máquina não foi capaz de reduzir incidência de rejeição, perda do enxerto e óbito ao final da análise do estudo de 1 ano. Tá? Concluindo, então, o doador falecido ele é a grande força motriz para o volume de transplantes, tanto aqui no Brasil como no mundo todo, né? E os riscos adicionados a esse doador, ela necessita de avaliações que muitas vezes ela é complexa, envolve múltiplas estratégias, mas ainda, infelizmente, não existe um score ideal que resuma todas essas características do doador em um único número que dê para o nefrologista os riscos para a perda do enxerto, para a função renal, para a função tardia do enxerto. A biópsia ela é uma ferramenta adicional e ela é muito útil para a decisão de descarte, para a decisão de aceite de órgãos de critério expandido, apesar de que ela precisa de cuidados na sua interpretação. E aqui destacar tanto a disparidade geográfica nas equipes de transplante, como a falta de treinamento na manutenção do doador e das equipes de terapia intensiva. Isso pode impactar tanto na qualidade quanto na viabilidade desses órgãos para transplante. Então, só lembrando a todos que esse é o Setembro Verde, é o mês da nossa conscientização, de nós lembrarmos e comemorarmos a doação de órgãos em todo o Brasil. Daqui a 2 semanas o Dr. Medina vai mostrar dados sobre o Setembro Verde, mais dados aqui do nosso serviço a respeito da doação de órgãos. Eu tenho a agradecer a presença de todos, quem está virtual, quem está presencial, pela oportunidade de conversar com vocês e fico à disposição aí para perguntas, a gente continuar a nossa discussão. Obrigado. Então, abro para perguntas da plateia. Doutor Lúcio. Parabéns, Renato, pela apresentação. Eu queria aproveitar a oportunidade de destacar o seu trabalho, não apenas como uma das lideranças do Hospital do Rim, tanto quanto os esforços que têm sido feitos para a validação do KDPI na nossa população, né? Então, você mostrou bastante dado próprio aí, produzido por você e pelas suas colaboradoras nos esforços de validar o KDPI, e eu acho que isso é super importante, né? Acho que nós temos algumas informações bastante preciosas aí desse estudo que você encabeçou, e minha pergunta vai no sentido de que será que não está na hora de nós termos um KDPI menos americano e mais brasileiro, considerando todas as nossas
peculiaridades e as características dos nossos doadores, e não apenas dos nossos doadores, mas como as informações dos doadores chegam até nós. Queria que você tivesse assim, uma palavra meio crítica sobre o uso do KDPI para a avaliação de qualidade de órgãos, de qualidade de rins que serão transplantados. Sem dúvida, Lúcio. Se a gente for relembrar aquela tabelinha das características do doador, a gente pode ver, por exemplo, duas delas. A presença de hepatite C do doador. Nós sabemos que nós aqui não transplantamos pacientes, doadores com hepatite C. E outro fator são doadores com com coração parado, então após parada cardíaca, que também nós não fazemos no nosso meio. Esse é um doador que tem muito alto risco, né? Nós utilizamos apenas doadores em morte encefálica. Então, nós podemos pegar dois desses fatores que estão presentes no KDPI e nós já não utilizamos. Então, já existe uma diferença se a gente calcular o KDPI no paciente no Brasil ou originalmente nos Estados Unidos, a partir daí. Mas eu vou te dizer que nós já tivemos um score, pelo menos um score aqui do Hospital do Rim, né, de alguns anos, se eu não me engano foi 2012, 2013. Mas todo o score, ele é limitado. Então, se for pegar o poder estatístico dele, não é forte, de nenhum deles. Vou dar um exemplo desse nosso score. Ele tinha idade, porque não tem como fugir da idade, ele é o melhor parâmetro para você fazer um resumo da qualidade do órgão daquele doador. Mas tinha, por exemplo, um desses fatores presentes no nosso score era a faixa de renda da família do receptor. Então, assim, um dado social, né, que isso pode impactar, não no momento do transplante, mas a longo prazo. Então, o racional aí que pacientes ou receptores que tenham menos condições sociais, ele também tem um risco de saúde maior a longo prazo, inclusive um risco de perder esse enxerto maior em longo prazo, né? Mas, veja, isso um score de quase 10 anos atrás. Essa mesma faixa de renda é igual agora? A gente pode simplificar esse score, cortar ele e utilizar só os dados clínicos do doador ou do paciente, né? E assim, eu não acredito que um dia vá ter um score com um poder estatístico alto, porque, cheguei a comentar, o doador não é o único fator de sucesso do transplante. Então, a gente tem o outro lado, o próprio receptor. Então, qual que é a idade do receptor? É um receptor de 30 anos? É um receptor de 70 anos? O receptor ele tem comorbidades? Ele é cardiopata, ele é diabético, ele é hipertenso, né? Como que é a aderência desse receptor depois? Que a gente analisa a qualidade de acordo com o desfecho em longo prazo. 5 anos, 10 anos. Então, durante todo esse tempo, ele sempre foi aderente às medicações? Ele não teve rejeição? O que aconteceu com esse paciente depois? E tem estudos também que relacionam o volume de transplantes do centro, a experiência do centro, com desfecho em longo prazo, né? E então, o doador não é o único fator que explica os desfechos em longo prazo. Então, não sei se respondi a sua pergunta, mas a gente pode se esforçar para ter um score local, mas talvez a gente tenha dificuldade para ter um score que deixe o nefrologista tranquilo, né? Que ganhe tempo, ele só olha aquele score e já decide, esse rim eu vou transplantar, esse rim eu vou dar para tal receptor. Isso talvez seja mais difícil a gente alcançar. Não, você respondeu sim, mas só um comentário adicional, que essa última fase da análise desse estudo, que você faz parte, demonstrou que quando nós aplicamos o KDPI para a população brasileira, né, de doadores brasileiros, ele não é superior em termos discriminatórios de você utilizar apenas a idade do doador. Então, pelo menos para a nossa população, parece que o grande determinante da qualidade do órgão é, de fato,
a idade do doador. As outras características não sabemos se porque as informações não são absolutamente, totalmente confiáveis, como, por exemplo, tempo de hipertensão e tempo de diabetes, que compõem o índice de qualidade do órgão, ou se porque de fato, para a nossa população, o mais importante é a idade do doador. O professor Miguel, que está lá na disciplina de nefro, mandou uma pergunta para você aqui no chat. Está perguntando se no receptor de doador falecido, além do tempo de isquemia fria, se existem outros preditores para a função cardíaca do enxerto, ou DGF. Assim, o tempo de isquemia fria é um dos principais preditores, mas, por exemplo, o KDPI, a qualidade do órgão, ele também é um forte preditor. Assim, pode dizer o melhor, o que impacta mais é sempre o doador. Se você tem um doador de critério expandido ou um KDPI elevado, você tem um risco maior de você desenvolver a DGF ali após o transplante. E o tempo de isquemia fria também ele é um marcador muito, muito importante, sim. Eu queria só fazer uma complementação, Renato, porque essa é uma pergunta bem importante. E aqui no Congresso, no primeiro dia, teve um simpósio inteiro dedicado à DGF, né? Para as pessoas que estão na plateia que não estão muito acostumadas com essa definição, né? DGF é quando você transplanta, a sua expectativa no transplante é que o indivíduo saia urinando e a creatina já reduza no dia seguinte, mas por conta de diversos mecanismos, inclusive a lesão de isquemia e reperfusão, você tem um atraso no funcionamento do rim e o indivíduo precisa fazer diálise, especialmente na primeira semana do transplante, né? E é interessante porque isso voltou a ser uma grande preocupação em todos os países do mundo, apesar de haver países que têm uma taxa de DGF muito menor do que a nossa, né? E eu diria, Miguel, que tem algumas variáveis que têm sido bastante exploradas ultimamente, e a gente tem particularmente um estudo específico sobre isso, né? A própria tese da Maria Amélia, que o Renato mostrou uma parte dos resultados, foi investigar essa associação entre a qualidade do órgão e o risco de DGF, né? Especialmente o KDPI e DGF, e de fato existe uma relação, né? Mas, por exemplo, tem outras variáveis que são interessantes que a gente não consegue explicar direito, que é sexo do doador e do receptor, está associada a risco de DGF, e no nosso meio, especialmente, nós temos visto que é a modalidade de diálise que o paciente faz antes do transplante. Então, nós fizemos um trabalho aqui, até vamos apresentar a semana que vem no Congresso Brasileiro de Nefrologia, mostrando que os indivíduos que vêm da diálise peritoneal têm uma menor probabilidade de apresentar DGF, e isso parece ter muita associação com função renal residual. Então, esse deve ser uma variável bastante importante da gente não precisar fazer diálise na semana seguinte ao transplante. Então, tem outras variáveis que devem estar relacionadas com esse desfecho, além da própria qualidade do doador. Ótimo, obrigado, doutor Lúcio. Laila, uma pergunta. Me pergunte. Obrigada, Renato, pela apresentação, foi excelente. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira é um spoiler da tese de Bianca. Qual é o doador que é o KDPI 50% aqui na validação brasileira? Não sei se você já tem essa resposta. E a segunda é que o KDPI aqui no Brasil a gente usa para dar uma nota por rim, mas os americanos eles utilizam para alocação. Na sua opinião, qual é o papel e a função do KDPI, se você tivesse essa possibilidade de utilizar o KDPI, você utilizaria ele para alocação, você utilizaria ele para descarte, você utilizaria ele como a gente usa aqui no Brasil, só para dar uma nota. Então, qual é o papel do KDPI? Perfeito. Então, na primeira pergunta, o KDPI de 50% ele é equivalente ao elemento central. Então, é o doador mediano. Então, o doador mediano, ele tem quase 50 anos, né? Ele é hipertenso, ele não é diabético, né? Ele teve morte por causa cerebrovascular. O tempo de isquemia dele foi de 23 horas, apesar de que no KDPI original, que tem o tempo de isquemia fria como fator, ele não tem hepatite C, ele não foi óbito por causa, né, a parada cardíaca, e
E o KDPI mediano na nossa população é de 70%. Nosso 50%, ele é mais grave, na verdade é 70%, se a gente for classificar com o KDPI americano. Então, doador médio aqui é o 70% nos Estados Unidos. Isso por perfil da nossa população. E assim, o primeiro passo para a gente utilizar, como nos Estados Unidos, o KDPI para o nosso sistema de alocação, o primeiro passo é validar. Então, a gente precisa ter, seja validar o KDPI em si, ou como o Lúcio sugeriu, ter o nosso próprio score de predição de risco, né? E esse score, uma outra pergunta, o que a gente vai avaliar no score? É sobrevida do enxerto, como a maioria dos scores vê? É função renal, já que o órgão ele está relacionado à reserva, a gente está tentando avaliar a reserva funcional dele antes do transplante e tentar buscar essa reserva depois de 1 ano, 5 anos. Isso a gente faz com a função renal, não com a perda, né? Então a gente precisa ter alguns parâmetros. Mas particularmente, você perguntou a minha opinião, eu acho muita responsabilidade por um score só. A gente pode ter, como nos Estados Unidos, um sistema de alocação. Então, por exemplo, a gente ter os pacientes que têm um determinado risco, têm uma idade um pouco maior, que eles podem transplantar e se beneficiar de recebendo rins de critério expandido, um KDPI um pouco mais elevado. A gente pode fazer algo semelhante ao que eles fazem lá. Mas utilizar, por exemplo, como um critério para a alocação em si, eu acho que é um score que traz pouca confiabilidade, né? É muita responsabilidade para um índice só. Dúvidas mais aqui do pessoal? Tem mais alguém? Alguém da plateia? Bom, Lúcio. Então, só complementar um pouquinho o questionamento da Laila, que eu acho que é super relevante. Você mostrou aí os gráficos de evolução de função renal por extrato de KDPI, que eu acho que são os dados da tese da Maria Amélia, não é isso? Maria Amélia. E o que a gente vê, na verdade, é uma coisa até um pouco... É lógico que quanto pior o KDPI, quanto maior o KDPI, pior é a função renal de longo prazo, mas quando a gente pega análises um pouquinho mais estratificadas para a presença de determinados fatores, a gente vai ver um impacto maior nos rins de qualidade melhor. Então, o que nos sugere que, na verdade, talvez, para a qualidade do nosso doador, a partir de um determinado KDPI, que deve ser alguma coisa entre 35 e 50, pouca coisa difere, é tudo meio parecido, assim. O que eu quero dizer com isso? Quando nós olhamos só para os doadores que seriam considerados doadores de critério padrão, esses doadores, metade deles tem KDPI acima de 50%, não era para ser isso, né? Então, para a nossa população, KDPI de 50% ser metade para cima, metade para baixo, seria para toda a população, e não apenas para aquela população que a gente considera que seriam os melhores doadores, que são os doadores padrões. Então, eu acho que, nesse momento, o máximo que a gente pode fazer é se esforçar um pouco mais para ter uma validação, uma calibração melhor do KDPI, antes até de pensar em utilizá-lo como critério de alocação. Vamos supor que nós tivéssemos um índice bastante equilibrado e calibrado, para realmente ser capaz de predizer a utilidade do enxerto em longo prazo, ou seja, esse enxerto com esse índice de tanto vai durar muito mais tempo do que esse enxerto com um índice um pouco maior. Aí sim a gente poderia imaginar utilizar isso numa combinação para fazer uma alocação, como hoje parte dos rins americanos são alocados, utilizando um critério muito peculiar da bioética, que é da utilidade, ou seja, considerando que o bem é escasso, né, o bem social é escasso, você vai utilizá-lo da melhor forma possível e para quem vai se aproveitar dele melhor. Mas eu acho que isso ainda é precoce, a gente precisa de mais informações para caminhar nesse sentido.
Setembro é um mês dedicado à conscientização sobre a doação de órgãos no Brasil. É um mês nacional. Nós temos no dia 27 de setembro o Dia Nacional da Conscientização para a Doação de Órgãos. E aqui no hospital a gente está com a nossa agenda também voltada para essa causa. Hoje nós vamos abordar aí a avaliação do doador falecido. Daqui a 2 semanas o Dr. Medina ele vai fazer uma reunião especial a respeito do Setembro Verde. Nesse último domingo, nós tivemos na Avenida Paulista a caminhada Doando Vida. Tivemos participação aí da sociedade, dos médicos, dos pacientes. A doutora Luciana Porini esteve presente. Quer falar um pouquinho para a gente como que foi a caminhada? Estava um pouquinho, pode ver, estava um pouquinho frio aqui em São Paulo. Olá, bom dia a todos, tudo bom? Estava um dia frio, uma chuva, mas foi bem bacana, teve bastante gente, bastante pacientes transplantados, a equipe dos Heróis do Bem foi, né, a todos já alguns anos que eles acompanham com a gente, então as crianças ficaram bem animadas, bem felizes com eles lá, e foi bem gostoso, foi bem legal reencontrar os pacientes, reencontrar algumas pessoas, alguns colegas, foi bem bacana. Esse ano contou com mais de 350 pessoas, né? Isso, eu acredito que em torno disso. E já é o 8º ano. O 8º ano que a gente faz, a gente ficou o período da pandemia sem fazer, né, e retomamos esse ano. E esse final de semana tem um ato na Esse final de semana, no sábado, tem um ato na Catedral da Sé, que é um ato interreligioso, né? A partir das 10 horas, que também, para quem puder participar, é muito legal também. A gente convida tanto os transplantados como as famílias dos doadores do último ano. Então, é bem bonito. Fica o nosso reforço aí para a participação de todos, né? É muito importante a gente sempre abordar esse tema, não é apenas um dia ou um mês, é um trabalho contínuo, né, Luciana? Sim. A gente tem memória curta, né? Então, esse mês, tradicionalmente, em todos os anos, aumenta-se na mídia sobre as postagens, sobre doação de órgãos. Isso reflete também na notificação de morte encefálica, na aceitação das famílias, mas isso depois volta, né? Então, é mesmo um trabalho contínuo que precisa ser feito. É sempre importante a gente estar falando, porque é a família que aceita ou não a doação, né? Então, é muito importante que esse assunto seja conversado previamente entre a família. Então, geralmente, se a pessoa ela já declarou em vida que ela gostaria de ser um doador, então, geralmente, essa família vai aceitar a doação. Então, é importante ter essa conversa, se falar sobre isso e se entender como é que funciona. Aproveitando que você está aqui do meu lado, como que você está responsável pelo setor de captação aqui de órgãos do hospital? Conta pra gente um pouquinho como que é a rotina no dia a dia, a partir antes mesmo da notificação da morte encefálica, a suspeita, como que é o trabalho aqui da equipe de captação, da OPO aqui, da EPM? Então, a OPO a gente faz, então, essa avaliação, né, dos possíveis doadores. A gente também realiza uma busca ativa nos hospitais, né? Então a gente passa visita para conversar com as equipes. Também, igual o Renato falou, é sempre importante que isso seja uma pauta, que as pessoas entendam a importância de notificar o doador. A notificação é compulsória, ela é obrigatória, então todo potencial, né, paciente com morte encefálica, ele tem que ser notificado. E os nossos enfermeiros, né, a nossa equipe de enfermagem vai nesses hospitais para poder fazer a avaliação, né, desses pacientes, poder auxiliar também a equipe, né, para o que precisar no diagnóstico de morte encefálica. E assim que se fecha o protocolo, né, a nossa equipe, né, que é a nossa equipe de enfermagem, vai para conversar com as famílias, né. Isso é um momento muito delicado, né. Então eles têm bastante experiência nisso para abordar a família na possível doação, né. A partir que a família doa, né, aceita a doação, então a gente começa todo o processo da coleta dos exames, da passagem para a central de transplantes, para poder identificar quais órgãos aí podem ser doados e ofertados para as equipes. Ótimo, né? E isso tem uma resposta, como está sendo a resposta familiar para a aceitação? Você vê que isso tem melhorado com esse trabalho, isso tem se mantido, como que é? A gente mantém mais ou menos em torno de 40% em relação à recusa familiar, né?
E aí, o que você falou, é um pouco sazonal, a gente vê, né? Conforme vai se falando mais do assunto, isso aparece mais na mídia, as pessoas entendem mais, a gente tem um melhor aceite das famílias. Então, por isso que isso é importante, a gente está sempre falando sobre isso está sempre vindo à tona para a gente poder explicar, falar sobre doação, da importância de como funciona o protocolo de morte cefálica. E também é muito importante que os hospitais, eles acolham essa família, eles expliquem todo o processo, né? Quanto melhor é explicado o processo, quanto melhor a família entendeu o que aconteceu, melhor é a aceitação também no final, né, para a doação dos órgãos. Envolvimento da própria sociedade. Quando nós temos alguns famosos que se envolvem com a causa, ou então eles são transplantados, isso tem uma repercussão fora de setembro, né, bem grande na televisão, em todas as mídias também. Em geral, quando a gente tem alguma, né, a mídia tá, ou teve alguma pessoa que foi a óbito doou os órgãos, ou teve alguém que recebeu o transplante, a gente vê que a gente tem um aumento aí no número de doações, justamente porque a mídia está falando disso, as pessoas entendem e pensam e conversam com a família sobre isso. Legal. Doutor Lúcio, quer comentar? Eu queria aproveitar a presença de vocês. De novo, eu queria desejar um bom dia a todos que estão na sala virtual e aí na sala presencial. Nós estamos aqui em Buenos Aires por conta do Congresso Internacional de Transplante. O tema que você, Renato, vai abordar hoje tem sido discutido aqui, é um tema bastante atual, né? Como se avaliar a qualidade do doador. E eu queria trazer uma questão para a discussão e ouvir sua opinião, que recentemente foi publicado no Clinical JSON, que é um periódico bastante importante na nossa especialidade, né, da Sociedade Americana de Nefrologia, um trabalho que avaliou um trabalho qualitativo, na verdade, que avaliou a percepção dos indivíduos em diálise, o quanto eles estavam disponíveis a receber um órgão que tivesse digamos assim, uma qualidade inferior. E quando a gente está falando de qualidade, a gente está falando de perspectiva de sobrevivência a longo prazo, né? E houve uma tendência, assim, deles dizerem que preferem receber um órgão de uma qualidade inferior, mesmo sabendo que o órgão vai durar menos tempo, né? Por exemplo, em média, um órgão de qualidade inferior duraria 6 anos e meio, para evitar, por exemplo, 2 anos a mais de espera na lista de transplante. E parece que na prática clínica a gente vê isso um pouco, né, do paciente em diálise ter essa tendência de querer ganhar tempo em termos de sair da lista. Queria ouvir um pouquinho a sua opinião e como que a gente pode trabalhar para aumentar a taxa de utilidade dos órgãos que são captados depois que é vencida essa barreira que a Luciana citou, que é a possível recusa familiar na doação. Nós temos algumas barreiras, Lúcio, antes disso. Então, nos números da Sociedade Brasileira de Nefrologia, nós temos aí 148 mil, beirando 150 mil pacientes em terapia renal substitutiva, diálise peritoneal ou hemodiálise atualmente no Brasil, mas aqueles realmente inscritos beiram os 30 mil. Então, apenas 20% desses pacientes, atualmente, eles estão listados, né, para receber um transplante. Esses 80% provavelmente não são aqueles que não têm condições clínicas ou que ainda não terminaram a avaliação ou não querem realmente transplantar. Então, começa pelo próprio nefrologista, né, a gente identificar os pacientes precocemente, quem tem condições, e encaminhar para um serviço de especialidade de transplante, né, para ele ser avaliado e ser listado. A partir daí, existe todos os pacientes, pelo menos aí tem o viés do consultório, todos os pacientes que vêm para o ambulatório para avaliação, eles querem muito transplantar. Então, existe uma ansiedade, todos eles perguntam quanto tempo eu vou ficar na fila e como que é o transplante. A gente passa todas as orientações, mas a gente vê que existe uma ansiedade. Eu quero transplantar logo, né? E assim, a primeira barreira é a própria notificação, né? Então, hoje em dia,
não tem órgãos suficiente para a gente transplantar o que nós temos, esses 30 mil. Esses 30 mil eram 29 ano passado, eram 27 ano retrasado, então a gente tem uma incidência, de acordo com a incidência também de outras comorbidades na população geral, a incidência de doença renal crônica em estado terminal, ela é crescente, né? E esses pacientes, eles, vamos dizer assim, eles estão acumulando em fila, né? A gente transplanta aquém do que a gente tem necessidade. Não sei se tem algum país no mundo, realmente não sei se consegue pelo menos manter. Os Estados Unidos, que faz 22, 24 mil transplantes, não consegue manter a sua fila todos os anos, né? Se a gente estimar que nós precisamos de 60 transplantes por milhão de habitantes aqui no Brasil, a gente precisaria transplantar 12 mil pacientes. Nós transplantamos, antes da pandemia, a gente estava transplantando 6.200. No ano passado, a gente transplantou menos, né? Mas transplantamos 5 mil pacientes. Então, ainda existe um trabalho longo, é um trabalho de formiguinha e em várias frentes ao mesmo tempo. Não, eu concordo com o que você está colocando. Agora, um ponto interessante, Renato, é essa desproporção que existe no número entre o número de pacientes em diálise e o número de pacientes ativos na lista de transplante. Esse não é um problema só brasileiro, né? A gente vê isso em todos os países, praticamente. Só a título de experiência, ontem eu participei de uma atividade aqui no Congresso, e eu me surpreendi que aqui na Argentina só 17% dos pacientes em diálise estão listados e ativos concorrendo rim aqui na Argentina. E recentemente eu fiz a revisão de um artigo para Transplantation e na França são 16%. Então parece que essa é uma realidade que a gente não entende direito. Você está certo quando você fala que esse número é muito abaixo daqueles, se a gente considerar que os outros 80% que não estão na lista seriam todos indivíduos sem condição de transplante, porque a gente sabe claramente que não é isso, né? Mas esse é um problema que se reverbera em muitos países do mundo. E um outro ponto que eu acho que seria importante a gente comentar sobre essa questão do aceite para o transplante, eventualmente em situações limítrofes, com doadores que seriam expandidos, ou doadores antigamente chamados de limítrofes, é a questão do consentimento informado, né? Você acha que, assim, é lógico que o médico ele tem um peso importante na decisão, mas no fim das contas a última decisão pertence ao paciente, né? Desde que ele esteja suficientemente informado. Na sua percepção, assim, você acha que é uma tarefa tranquila para a nossa população entender e consentir de forma livre e esclarecida sobre, não, eu prefiro aceitar esse rim do que continuar em diálise? De forma alguma. Entender realmente é uma tarefa difícil, né? Os pacientes, na sua grande maioria, eles vão aceitar porque, como eu comentei, eles têm essa ansiedade pelo transplante. E, normalmente, eles devolvem a pergunta: o que o senhor faria? Né? O que você faria no meu lugar? Nos Estados Unidos, existe, no sistema de alocação americano, existe vamos dizer, uma fila à parte. Então, no momento da matrícula, da inscrição do paciente na fila, é explicado para ele que existe um shortcut, né? Então, ele tem uma outra fila que ele pode se inscrever para receber um rim de critério expandido, né? Eles utilizam o KDPI como corte, o KDPI acima de 85%. Então, o paciente está ciente que ele pode receber um rim antes, né? Mas esse rim ele vai ter uma viabilidade menor, uma reserva funcional menor, né? É difícil a gente falar numa qualidade ruim, porque esse rim ainda é bom, né? Senão a gente não transplantaria. O que quer dizer o rim bom? É a vantagem que o paciente leva, principalmente em relação à mortalidade. Eu vou mostrar nos slides daqui a pouco também, mas a grande vantagem de você transplantar, a maior vantagem dentre todas elas, é reduzir a mortalidade do paciente. Né? Existe um período inicial, 100 dias, 200 dias, que esse risco inerente à cirurgia, as complicações iniciais, esse risco é maior, mas a gente diminui mortalidade transplantando. Isso independe aí do tipo de doador.
se é doador vivo, se é doador falecido, se o KDPI é alto, se ele é critério expandido. Então, a gente pode lançar mão desses órgãos, antes ditos, marginais, para a gente aumentar aí essa disponibilidade de órgãos para transplante. Alguém quer fazer um comentário? Alguém da plateia? Enquanto isso, pode levantar a mão ou se manifestar. Enquanto isso, eu estou com o Dr. Henrique aqui. Eu tenho uma dúvida para falar com ele. O Dr. Henrique é nosso patologista, junto com o Dr. Luiz Moura. Tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem, Henrique? Eu vou abordar brevemente sobre a biópsia para implantação, mas isso é mais a sua praia, né? E aí eu queria discutir com você. O Dr. Luiz, ele é sempre provocativo nas reuniões dele, e ele se diz, ele só precisa de um glomérulo para eu dar o diagnóstico, por exemplo, de uma glomerulopatia. Isso é verdade também para a biópsia para implante? A gente, fazendo um gancho nessa pergunta, a gente tem mais de um tipo de técnica da biópsia para esse fim. A gente tem a encunha, né, um tipo de técnica, e tem a biópsia tradicional com a agulha fina, né? Se isso faz diferença, a gente precisa de muitos glomérulos ou só precisa de um para a gente falar se esse órgão ele é viável para o transplante. A gente não precisa dar diagnóstico de doença. Se tiver, talvez esse órgão seja descartado. Mas qual que é a melhor técnica e se essa afirmação do Dr. Luiz, ela segue também para as biópsias para implantação? Legal. Bom dia a todos. Essa questão de ter só um glomérulo para biópsia para implante não serve, né? A gente quer quanto mais tecido renal para avaliação, melhor, porque a ideia da biópsia para implante, a principal ideia é avaliar a estrutura do rim, né? Então a gente vai contar o número de glomérulos, ver quantos glomérulos são esclerosados, avaliar o compartimento intersticial, tubular e vascular, e graduar as lesões dentro de cada compartimento. Então, quanto mais tecido, melhor, e assim, quanto mais tecido que represente o córtex renal inteiro, né? Não só a superfície subcapsular do rim, e nem só a medula, né? A gente quer ver córtex, quanto mais córtex, melhor. Nesse sentido, assim, tanto faz se a biópsia é em cunha ou agulha, desde que ela tenha uma representação boa dessa região do córtex, ela é útil. O que acontece na prática, muitas vezes, é que a cunha tende, talvez, não sei se por motivo de sangramento, ela tende a ser superficial. Então, às vezes, ela representa muito glomérulo, mas ela não representa vasos. Ela fica no córtex superficial e ela tende a superestimar a quantidade de fibrose e atrofia do rim. Superestimar. Então, a gente tem uma tendência a preferir a biópsia por agulha. A taxa de descarte desses órgãos ela realmente é maior quando é feita a biópsia com encunha, né? E para ter uma ideia, assim, a gente faz muita biópsia para implante aqui. A biópsia para implante representa 30% do movimento do laboratório. E são cerca de 40 pacientes rins doadores biopsiados, que geralmente é rim direito e esquerdo, então dá umas 80 biópsias por mês, e a gente não faz só as biópsias da OPA, EPM, a gente faz biópsias de todas as OPAs, às vezes até do interior, e é uma biópsia diferente, porque ela precisa ser processada em caráter de urgência. Então tem toda uma logística aqui complexa, né, de técnicos de plantão, de médico de plantão, de processamento rápido do tecido. A gente consegue aí em 4 horas dar o resultado de uma biópsia para implantação. Dia de semana, final de semana, feriados. E é 30% porque a nossa rotina é biopsiar aqueles doadores de critério expandido, que é aproximadamente 30% das nossas ofertas, né? São 30% do movimento do laboratório de patologia. O resto é biópsia de rim nativo, biópsia de rim transplantado, né, de enxerto. E a proporção dos nossos doadores em critério expandido atualmente? Isso aumentou nos últimos anos, né? Você notou isso também no laboratório, mas atualmente está ao redor de
25% a 30%. E eu, como patologista, assim, o que tem mais de angústia na hora de ver uma biópsia é quando o Dr. Medina liga e fala assim, eu uso ou eu não uso o rim, né? Eu fico mais feliz com essa notícia do Lúcio, que falou que o paciente prefere receber um rim do que ficar em diálise, né? Então, uma notícia boa. É bom. Muito bem. Antes de encerrar, então, o Michael vai colocar o anúncio da reunião da próxima semana. Só lembrando a todos que essas reuniões nossas, elas ficam disponíveis no canal do YouTube, no Hospital do Rim. É só acessar o site do YouTube, colocar o Hospital do Rim, vocês vão ver a nossa página e todos os vídeos estão disponíveis para acesso. Na próxima semana, a doutora Giana Mastroianni vai falar sobre as opções terapêuticas e perspectivas para a glomerulopatia membranosa, retomando a nossa sequência de reuniões a respeito das glomerulopatias. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos pela presença e a oportunidade aí de falar sobre esse tema bem relevante na área aqui de doação de órgãos, no mês da comemoração de doação de órgãos aqui no Brasil. Obrigado.